E eu estou amaciando o coração agora, viu, senador? E é bom que eu já saiu com garantia de 20 anos, então estou tranquilo, né? Vou demorar a voltar lá para poder fazer a revisão. Bom, nós temos, eu queria cumprimentar aqui as rádios comunitárias aqui de Brasília, né, que é muito bom ver que está todo mundo, né, se movimentando nos interesses coletivos do nosso setor. Né, lembrando ao senador que não são donos, né, são apenas dirigentes das rádios, né, Ronaldo? São os dirigentes das associações de rádio comunitária aqui, né, de Brasília, né? Porque a radiodifusão comunitária ela é coletiva e propriedade popular, né? Propriedade da comunidade, né? Então nós temos aí a tarefa de estar à frente dessa entidade, né? Dessa iniciativa para poder garantir a popularização ou a democratização da naquela localidade em que ela está presente. E foi justamente para isso que surgiu, né, a radiodifusão comunitária, né, mais específico na rádio comunitária. Eu sei que todos aqui são estudiosos da comunicação e são militantes da democratização da comunicação, mas sempre é bom a gente lembrar o que nos empurrou até hoje, ou que nos motivou a estar até hoje nessa atividade, nessa luta. Não, Nelita? E aí o que acontece? O cenário de quando começamos a discutir a radiodifusão comunitária era um cenário que levava os meios de comunicação no Brasil a priorizarem, né, a verticalização da sua produção e a verticalização da sua distribuição para ter um maior número de pessoas, né, que acessando a esses meios de comunicação em uma área, em uma abrangência regional ou nacional. E com isso, dialeticamente, gerou, né, uma horda de excluídos dos meios de comunicação, né, que foram os artistas, né, que perderam seus espaços, porque teria que ir para uma central de produção para poder chegar à sua comunidade. Os profissionais de radiodifusão, né, que perderam espaço justamente porque com a verticalização e a centralização da produção, a mão de obra ficou dispensável. E aí, então, dialeticamente, esses excluídos começaram a discutir a questão da produção, da regionalização da produção cultural, artística, jornalística, né? E foi nesse cenário que nós começamos a discutir a necessidade de uma complementaridade nesse sistema. Né, senador? Prazer revê-lo. E aí, nesse cenário, nós começamos a discutir a questão ainda na Constituição para a Constituição de 88 ainda. Né, como é que a gente fazia? Nós não somos contra, nós não somos favoráveis ao extermínio dos meios de comunicação. Acho que nós somos favoráveis à complementaridade do serviço. Né? E essa complementaridade nós conseguimos colocar no texto vivo da Constituição brasileira, embora até hoje nós não tenhamos conseguido regulamentar esse texto orgânico da Constituição. Então nós não disputamos o espaço com a verticalização, com a regionalização, com a nacionalização dos meios de comunicação. Nós lutamos pela valorização da comunicação local como uma força complementar na comunicação brasileira. A ideia original, inclusive, é de que nós pudéssemos ter meios de comunicação que tivesse abrangência municipal, né? Com isso, a possibilidade de ter mais canais, ter mais potência,
inclusive para poder atender a diversidade que existe em vários municípios brasileiros. Nós temos municípios que têm o tamanho de um país, né, europeu, né, ou de outro continente. E nesse município nós temos uma diversidade tão grande como povoados, né, temos aldeias indígenas, nós temos comunidades tradicionais, as comunidades quilombola, comunidades de ciganos e outras comunidades, assentamentos, né, dentro de um próprio município, o que caberia, né, a implantação de meios de comunicação para essas comunidades e, a partir dessas comunidades, você ter a diversidade cultural de um mesmo município circulando em rede municipal. Então, você tem municípios que tem todas esses segmentos culturais e sociais dentro da sua área, do seu território, e que carecem de expressão. Muitas vezes o próprio munícipe não conhece determinadas manifestações culturais que são desenvolvidas e que são historicamente perpetuadas dentro de comunidades no seu território. Então, nesse sentido, a rádio comunitária, mais especificamente, dentro da radiodifusão comunitária, ela surgiu para ser um meio de comunicação municipal. A força da radiodifusão comunitária está justamente nessa possibilidade de você criar, com as várias culturas e as várias identidades de um próprio município, não estamos falando das identidades nacionais, né, mas as várias identidades culturais de um próprio município, ter condições de fazer interface entre si e, com isso, fortalecer a identidade cultural daquele município. E, em consequência, cada município contribuir para a construção da identidade e o fortalecimento da identidade cultural do país. Você vê que é uma reticência muito grande, né, que a gente tem que colocar, porque senão nós ficaríamos aqui o dia todo conversando sobre o fortalecimento dessas identidades a nível de país. Isso surgiu por causa, justamente, que era outra característica que existia naquele momento em que se discutia a democratização da comunicação, para ter espaço na Constituição brasileira desse texto, ou dessa possibilidade de comunicação democratizada, que era justamente a segmentação, né? Você tinha emissoras que que se especializavam, por exemplo, em música sertaneja, né? Outro em programas religiosos, então havia uma segmentação que também era excludente, né? E essa possibilidade de você promover a diversidade através de um conceito de radiodifusão que seja de domínio coletivo, de gestão pública e de limitação municipal, que movimentou muitos dos que eram excluídos dos meios de comunicação convencionais. Hoje nós temos dificuldades, principalmente porque o monopólio, não o monopólio, mas o oligopólio das comunicações no país nos veem como inimigos, como se nós estivéssemos ameaçando, né, a sua sustentabilidade ou a sua fonte de receita que gerou essa verticalização, né? E, na verdade, não é. Porque uma publicidade de uma cabeleireira em uma cidade do interior, ela nunca vai chegar em um meio comercial. Ela nunca vai ter espaço mesmo que seja uma rádio ou uma emissora de radiodifusão que seja comercial, que seja local ou daquela microrregião. Porque é proibitivo a veiculação da sua divulgação.
E por aí vai, o feirante, né, além a quitandeira, né, o setor produtivo local, né, ele não é uma ameaça para os meios de comunicação comerciais, né, em termos de publicidade, em termos de divulgação dos seus produtos e seus serviços. E isso vem para outra finalidade municipal da comunicação comunitária, da rádio comunitária, que é justamente ao lado de fortalecer a identidade cultural, você fortalecer o desenvolvimento sustentável local, através da divulgação dos seus produtos, serviços, etc., né, para que todos saibam o que se produz e o que se consome naquela municipalidade. Então, essa é outra vocação municipal de grande valia da rádio comunitária. E hoje nós temos um desafio, porque como um sistema complementar de comunicação e necessário, inclusive, para a construção de uma identidade nacional, das diversas culturas brasileiras, nós temos um desafio de fazer circular a produção local, o conteúdo local em nível nacional, onde nós possamos fazer circular as coisas importantes de uma localidade, que circule por todo o Brasil, para que o Brasil fique sabendo que ele não é formado por macro-regiões, como a região sul, ou região nordeste, ou região centro-oeste, ou região norte, etc. Mas ele é formado por municípios onde as pessoas vivem, convivem, e é onde se gera a cultura brasileira. Porque a cultura da costa, a cultura da metrópole, não é a cultura brasileira. É uma cultura mesclada, é uma cultura importada, né? Agora, a cultura, realmente cultura brasileira, essa se faz nos pequenos municípios, nas pequenas localidades do país, e é a que mantém a nossa identidade de brasileiros, né, dentro do universo do planeta Terra. Então, esse é um grande desafio, e para que isso aconteça, as rádios comunitárias precisam ter acesso a meios de sustentabilidade, que não é apenas o apoio cultural, que esse faz parte do espírito da rádio comunitária, que é de incluir aquele que não tem condições de estar divulgando seus produtos e serviços nos meios comerciais. Mas nós precisamos de fundos de apoio para o desenvolvimento da rádio comunitária, né? Nós precisamos de incentivo para que as rádios comunitárias possam garantir, né, essa prestação de serviço tão importante, principalmente naquelas localidades onde o único meio de comunicação até a chegada da rádio comunitária era o púlpito da igreja. Então, obrigado a vocês pela oportunidade de estar conversando com vocês. Obrigado ao senador Hélio José por ter promovido essa atividade. Nós queremos ter uma parceria efetiva, né, com a Radiodifusão Pública, né, através da EBC, através da BTU, da BPEC, né, para que nós possamos fazer uma parceria efetiva e que venha nos fortalecer mutuamente, e mais ainda nós que não temos as fontes de recursos que as outras redes têm. Obrigado.